Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor, na minha infância espiritual, vivo rogando que me conceda tranquilidade, facilidades. Peço continuadamente que me livre das dificuldades e da dor. Rogo que me conceda os bens para a vida fácil e despreocupada. Rogo que me ofereça a ilusão de ser amado. Mas, diante das surpresas que a vida reserva no aprendizado necessário ao engrandecimento espiritual, venho rogar algo diferente. Afasta de mim a ansiedade das aquisições materiais e me faça compreender a grandeza dos bens do espírito. Ajuda-me a conquistar a alma livre ante a prática dos teus ensinos consoladores. Ajuda-me a ter coragem para vencer a mim mesmo. E diante das lágrimas da vida, imploro que me fortaleça a coragem e o discernimento para compreender a grandeza, a justiça, mas, sobretudo, a misericórdia do nosso Pai. E se eu posso implorar algo mais, nunca me dê aquilo que eu mais queira, mas sim, me dê aquilo que eu mais necessite para estar em sintonia com Jesus, fazendo a sua vontade sábia e amorosa. Esteja sempre comigo, assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, vamos destacar a questão 254 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: os espíritos desencarnados sentem fadiga e necessidade de repouso? Diz a resposta: não podem sentir a fadiga como a entendeis, e, portanto, não necessitam de repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o repouso é todo moral. Há momentos em que seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objeto determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Ouvintes do Sementeira Cristã, hoje nós vamos fazer uma análise da parábola do semeador, contada pelo Mestre Jesus. Ela é a parábola das parábolas,
foi a primeira da série contada por Jesus conforme os evangelhos e a única que Jesus explicou aos seus discípulos. Que belíssimo quadro se apresenta às nossas vistas esta parábola. Pois à nossa frente desdobra-se vasto campo onde aparece a extraordinária figura do semeador, o maior exemplificador do amor, convidando-nos a modificar nossos sentimentos e desenvolvermos as virtudes para a plenitude da vida eterna. E o Espiritismo, independentemente de qualquer sectarismo, é a doutrina que nos põe a par de todos estes princípios, convocando-nos a plantar em nossos corações a semente que ergue, que liberta e nos torna criaturas melhores. Vamos ao texto evangélico. O semeador saiu a semear. E semeando, parte das sementes caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. E tendo crescido, deram frutos a 30, 60 e a 100 por um. Isto está contido em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. A pedido dos discípulos que o interrogaram em particular, o próprio Jesus elucidou o sentido desta parábola. A semente é a palavra de Deus, a lei de amor, que abrange todas as áreas do conhecimento, as ideias que contêm as verdades espirituais. O semeador era Jesus, que veio ao mundo colocar em palavras a ideia da realidade espiritual e verbalizar a mensagem da verdade e do amor. O solo é o campo mental dos que ouvem a mensagem, solo que difere muito conforme a mente da pessoa seja mais ou menos receptiva à ideia semeada. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada criatura, aqui caracterizada em beira do caminho, solo pedregoso, solo com espinhos e terra boa. Estes solos apresentam variedade e desigualdade de condições para receber a semente. Uns espíritos na terra são mais adiantados, outros mais atrasados. Uns propensos ao bem e à caridade, outros propensos ao mal, à ociosidade. Uns apegados aos bens passageiros e outros à fraternidade. Assim, a semente não vai atuar com a mesma eficácia em todos os solos. Cada coração absorverá a verdade conforme sua capacidade de entendimento e evolução. Vejamos o que significa a beira do caminho. É terreno batido, duro, onde a semente não penetra, fazendo analogia à mente da criatura humana. Significa as mentes áridas, endurecidas, não preparadas para o conhecimento das coisas espirituais. Nem ouvem a mensagem, e se ouvem, não se interessam, nem lhes dão atenção. A mensagem lhes fica na superfície, e os pássaros comem, isto é, todas as outras coisas absorvem sua atuação, ou melhor, sua atenção diante dessas revelações. Os pássaros podem simbolizar, ao comer as sementes, a ação dos espíritos adversários do bem. Quando a mente da pessoa não chega a absorver a mensagem divina, eles fazem a ideia, entre aspas, sumir. Isto é, tiram-na completamente do campo de atenção da pessoa. Sem que a ideia seja recebida, nenhum ato bom será produzido. O solo pedregoso
Aquele solo entre as pedras, onde a semente nasce logo, representa as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com entusiasmo. Esta mente tem alguma terra, alguma condição espiritual, mas é pouca. Não permite maior aprofundamento da mensagem, não há disposição para o estudo e a fixação do conhecimento recebido. Por isso, vem o sol, a planta se queima e não produz. Ou seja, basta surgirem as dificuldades por causa do ideal espiritual, desanimam, desistem, abandonam. O espinheiro representa as pessoas que ouvem e entendem a mensagem. É como se a terra, recebendo a ideia, tenha condição de produzir algo. Porém, os espinhos sufocam a semente e ela não consegue sobreviver. Vejamos, os espinhos simbolizam os interesses materiais, a sedução das riquezas, o apego às ilusões. Os espinhos sufocam a sementeira espiritual porque ocupam de tal modo a mente e a vida da pessoa que a impede de produzir. Para que a mensagem permaneça em nossa mente e coração, necessitamos dedicação, esforço e boa vontade, no sentido de que ela se fixe, resultando em ações concretas em nosso comportamento. Este tipo de pessoa admira os ensinos evangélicos, até os reconhece como importantes, sente-se, porém, demasiadamente presa às coisas materiais. Esta atitude impede a formação de uma consciência espiritual. Fica envolvida pelas garantias pessoais, vantagens e luxos que sufocam os sentimentos altruístas e se recusa a renunciar aos queridos tesouros terrestres. Enfim, a terra boa. O solo fértil, produtivo, representa as criaturas que ouvem os ensinos, recebem a palavra e a fazem frutificar. Compreendem bem o significado do ensinamento e agem de acordo com o que aprenderam. Mas mesmo na terra boa, os resultados podem variar, pois cada ideia assimilada promoverá uma produção diferente. Por isso, disse Jesus, umas sementes produzirão a 30 por 1, outras 60 por 1 e outras 100. Assim, cada um produzirá conforme entendeu e conseguiu, com o seu esforço pessoal, realizar e concretizar. Estas pessoas personificam os adeptos sinceros, nos quais as lições do Mestre encontram ótimas condições de receptividade. Abraçam o ideal cristão de corpo e alma e se esforçam no sentido de pô-lo em prática. São as criaturas que conseguem vencer os desafios, tropeçam e fracassam algumas vezes, mas perseveram no trabalho do bem, transformando a si próprios e auxiliando todos os que estão em seu caminho. Estas criaturas representam realmente a terra fértil, citada por Jesus. São abençoados frutos de bondade e amor ao próximo, produzindo e multiplicando as sementes do bem. Prezados ouvintes, observemos agora a interpretação desta parábola feita por Alírio de Cerqueira Filho no livro Parábolas Terapêuticas. Diz ele que esta parábola é um verdadeiro poema de amor que Jesus relata para a humanidade, especialmente referindo ao porvir. Ela é tão profunda que a maioria das pessoas ainda não entendeu o seu significado. Quando analisamos esta parábola ao pé da letra, temos a impressão de que esse semeador, citado por Jesus, é um descuidado. Como pode um semeador pegar as sementes e semear à beira do caminho, no solo pedregoso, no espinheiral? Ele deveria semear somente no terreno fértil. Qualquer agricultor consciente faz isso. Então, por que Jesus usou essa imagem de um semeador tão descuidado? Porque, na verdade, ele não é um semeador qualquer. Representa um semeador que semeia sementes de amor e do bem em todos os corações.
Jesus coloca o semeador dessa maneira e nos permite analisar a parábola fazendo uma abordagem psicológica profunda. O destaque do mestre não é sobre o semeador, mas, sobretudo, sobre o terreno em que a semente cai. A parábola chama mais atenção sobre o terreno, porque os tipos de terrenos simbolizam os diferentes perfis psicológicos das pessoas na sociedade. Temos 6 perfis na parábola: beira do caminho, solo pedregoso, espinheiro e 3 perfis de boa terra, que produzem 30, 60 e 100. Vejamos então a interpretação na área, ouvintes. Em nossa sociedade, temos pessoas que se comportam como se estivessem à beira do caminho. Permanecem na periferia da vida e vivem de maneira superficial, sem comprometimento com a própria vida. Estão muito distantes da verdade libertadora e vivem como autômatos, distantes do real sentido da vida. Portanto, a beira do caminho é uma metáfora que se refere às pessoas que ainda se encontram na superficialidade. Às vezes não são boas nem más, vivem como seres biológicos. Comem, dormem, fazem as funções fisiológicas, mas do ponto de vista espiritual, nada conquistam ou desenvolvem. Outras pessoas comportam-se como o solo pedregoso com pouca terra. Neste solo, a semente cresce rapidamente e logo morre, queimada pelo sol. O solo pedregoso simboliza as pessoas que inicialmente se empolgam com a possibilidade de evoluírem, se melhorarem, mas logo se desmotivam. Já reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. Estas pessoas no movimento do pedregal são aquelas que já têm um início no despertar para o bem, para o bom, para o belo, mas a terra ainda é pouca. Como é pouca, tem mais pedras do que terra. A semente cresce rápido, mas logo é queimada pelo sol. São pessoas que têm uma ideia de espiritualidade e religiosidade, mas os apelos do mundo ainda falam alto em suas vidas. Normalmente são espiritualistas porque já se reconhecem como espíritos, mas esse conhecimento é muito superficial, não reflete no coração, nos sentimentos. Temos ainda as pessoas que se comportam como os espinheiros. Por mais que as sementes caiam sobre elas, os espinhos as sufocam sob o peso dos sentimentos egoísticos, o orgulho, a vaidade. A pessoa que está no perfil de espinheiro é aquela que, ao receber a semente de amor, a sufoca com a rebeldia e o desamor. É diferente dos 2 primeiros, porque um deles está na superficialidade, nem bem nem mal. O outro já tem a propensão ao bem, mas é um bem muito fugaz. O perfil espinheiro sufoca as verdades dentro de si mesmo e normalmente envereda por caminhos que produzem muito sofrimento. Sufoca em si mesmo todas as possibilidades de buscar um sentido para a vida. O perfil espinheiro é bem diferente dos outros porque é aquele que sufoca a semente. Muitos, sendo assim, agem deliberadamente no mal. São materialistas, são extremamente egoístas. Entretanto, a postura materialista dos que estão à beira do caminho produz a indiferença. As pessoas com o perfil de espinheiro são movidas pela rebeldia, produzindo deliberadamente muito mal. Enfim, temos os que estão como a boa terra, simbolizando aqueles que já buscam um sentido para a própria vida, que a veem como uma dádiva divina para a sua evolução. Buscam a verdade libertadora com o objetivo de revolver a terra para que possam produzir de acordo com a sua fertilidade. Uns produzem 30, simbolizando aqueles que iniciaram um processo de transformação. Muitos já estiveram diante da dor e resolveram aceitar a oportunidade de se melhorarem.
passam a compreender o verdadeiro sentido da vida e se dispõem a enfrentar os desafios para a conquista plena do bem. Os que produzem 60 representam aqueles que estão em situação mediana, já despertaram para as realidades da vida e buscam se transformar para melhor cada vez mais. Buscam viver a vida com qualidade, mas ainda estão envolvidos em comprometimentos que devem solucionar. Conseguem perceber o verdadeiro sentido da vida e procuram utilizar da verdade e do bem para transformar suas vidas. Outros finalmente produzem 100, são os fiéis à verdade. Têm suas vidas repletas de sentido e com excelente qualidade espiritual. Utilizam todos os recursos para viver em harmonia consigo e com o próximo e estão em plena comunhão com Deus. Esses 3 perfis da terra boa, apesar de representarem diferenças, ainda são terra boa. E por isso são capazes de produzir, transformar, beneficiar. São pessoas dispostas a vivenciar uma vida repleta de amor a si mesmos e ao próximo. Tendo analisado esta parábola, indaguemos a nós mesmos. Que tipo de solo estou sendo? Como está meu campo mental? De quem dependerá a mudança dos perfis inferiores para a boa terra? Do semeador ou da própria pessoa? Dependerá, evidentemente, da vontade da própria pessoa. O semeador não precisa da boa terra. Ele tem o compromisso de semear, não de transformar a beira do caminho, o pedregal e o espinheiro em terra fértil. Como o pedregal vai se tornar uma boa terra em terreno fértil? Será preciso o arado para retirar as pedras e afofar a terra. E qual o arado que a vida utiliza para transformar o pedregal em terra fértil? Muitas vezes é a dor, que vai arar o pedregal, erguer e retirar as pedras, transformar o terreno com o tempo. Muitos de nós ainda precisamos da dor e do sofrimento para que as pedras dos sentimentos inferiores sejam retiradas. Aí, estas pessoas se dispõem a realizar exercícios de amor, mansidão e humildade. É o momento de aceitar o convite de Jesus. O sofrimento terá removido todas as pedras e a terra vai se tornar fértil. E aí, a semente do amor irá germinar. Igualmente, o perfil do espinheiro, para se transformar, precisará da dor e do sofrimento para se transformar. Todo espinheiro precisará ceifar, ou melhor, ser ceifado, secado e, a partir daí, apodrecer e virar pó. Aí se tornará humus e será útil à terra fértil. Enfim, o convite da vida é sempre de transformação. E todos nós, espíritos imortais, somos destinados à perfeição. Todos nós, mais lentamente ou mais rapidamente, um dia seremos terra fértil. Esta é a destinação de toda a humanidade, conforme a orientação do próprio Cristo. Nenhuma ovelha se perderá. Com o desenvolvimento de nossas potencialidades, vamos desenvolver em nós mesmos as sementes do amor. Do ponto de vista espiritual, as sementes de amor são tudo aquilo que dá sentido à vida, tais como a mudança de nós mesmos para melhor, postura ética, ação para o bem social em favor de um mundo melhor, uma oração, um bom pensamento, um sentimento nobre, enfim, tudo o que concorre para as ideias de espiritualidade e religiosidade. Todas as coisas que dão sentido profundo à vida e nos tornam essencialmente espiritualistas, contribuindo para a erradicação do materialismo na Terra. Todas estas ações são sementes de amor, caídas e fertilizadas no terreno do coração. Todos estamos convidados a utilizar as ferramentas para fazer germinar as sementes do bem em nós.
A mesma coisa acontece na psicosfera do planeta. Cada semente de amor que lançarmos na psicosfera ameniza as regiões mais densas e auxilia no processo de regeneração coletiva da Terra. Então, cabe a cada um de nós, especialmente os espíritas cristãos, canalizarmos todas as nossas energias para o amor, a fim de concorrer para o despertar de todos os espíritos que vivem neste planeta e estabelecermos o reino de Deus nos corações. É importante lembrar de que o nosso propósito existencial não é mudar os outros ou o planeta, mas o de nos auto-encontrarmos, desenvolvendo o reino de Deus dentro de cada um de nós. Que o trigo oferecido por Jesus possa germinar em cada um de nós, promovendo a era de regeneração da humanidade para toda a eternidade. Em nosso momento musical, vamos ouvir de Vilma de Macedo Souza, contido no CD da Federação Espírita Brasileira, O Semeador. O semeador saiu a semear, jogou semente aqui, ali, acolá, e o tempo foi passando, e o semeador voltou para ver como estavam as sementes que plantou. As que caíram no caminho, o passarinho as papou. As que brotaram entre as pedras, veio o sol e as queimou. Das nascidas entre espinheiros, abafadas, nada vingou. Que surpresa, que alegria, o semeador sorriu. Onde a terra era boa, a semente produziu. Coração puro é terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Coração puro é terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Sementeira em Foco. Em Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio, você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 1637130299. 24 horas no ar. Ouvintes, estejam atentos para as inscrições do Encontro de Evangelizadores Educadores Espíritas da USE Franca. A USE, União Intermunicipal das Sociedades Espíritas de Franca e Região, realizará este evento no período de 22 a 27 de janeiro próximo, na Fundação Educandário Pestalozzi, Unidade 1, Centro, de forma presencial.
O tema: Evangelho, histórias que transformam vidas. Todo o conteúdo abrangerá orientações para evangelização de bebês, educação no ventre e projeto de adoção. Teremos ainda orientações para iniciantes no trabalho de evangelização e todo um programa de aprofundamento para aqueles que já trabalham na evangelização. Haverá também live com Lúcia Moisés, do Rio de Janeiro, na área específica para evangelização de crianças com necessidades especiais, com foco no autismo. As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de janeiro de 2023 pelo canal Use Franca no Idefran e através de sites colocados nas redes sociais. Inscreva-se. O investimento é de R$20. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Histórias transformando vidas. Vamos ouvir do livro Histórias da Vida, de Antônio Baduí Filho, a mensagem Semelhanças. Quem interpreta é Andréia Brito. Uma criança brincava distraidamente com a faca da cozinha. Olhava com atenção seu reflexo luminoso, divertia-se em jogá-la com força, tentando cravar-lhe a ponta na terra fofa. De quando em quando lançava-a para cima, gargalhando ao vê-la cair próximo ao seu corpo. Outras vezes passava o dedo ao correr da lâmina afiada. Quando a mãe surpreendeu-lhe assim, tomou-lhe imediatamente um instrumento perigoso. Explicou-lhe com bondade o motivo da sua atitude. Relacionou casos de crianças que se feriram com tais brinquedos. Apesar disso, entretanto, a birra foi enorme. Gritos e pinotes, embora a paciência da mãezinha. Quando a situação se tornou insuportável, medidas enérgicas foram tomadas, aprendendo a criança, por outros meios, o que recusara receber com brandura e carinho. Fatos semelhantes ocorrem conosco. Nos caminhos da vida, criamos problemas que se constituem em verdadeiros perigos a nosso futuro espiritual. Alimentamos situações que nos ameaçam a evolução da alma. Nutrimos fantasias incompatíveis com os interesses eternos. Contudo, quando a providência divina interfere a nosso favor, suprimindo privilégios e ilusões, agimos qual criança rebelde, reclamando e exigindo, até que a sabedoria de Deus, depois de nos licionar a misericórdia, resolva nos ensinar com a justiça. Pensadores e suas reflexões. Em Pensadores e suas reflexões, vamos ouvir a mensagem O Bem, inspirada na obra de Allan Kardec, produzida pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se
significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, hoje nós atenderemos a ouvinte Célia Regina, que perguntou à equipe do Idefran: quais são os compromissos de um espírito que reencarna no Brasil? A resposta nós a teremos através da nossa amiga Sônia Lúcia Rodrigues, em gravação. O planejamento de nossa atual encarnação, cuidadosamente elaborado pelos benfeitores espirituais, permitiu-nos renascer no Brasil, a querida pátria que nos acolhe. A história do país na colonização, nos embates para a construção da democracia e mesmo nos gigantescos desafios da atualidade, onde se inclui a violência e o tráfico, o contraste entre os interesses das variadas ordens e a corrupção, entre outros itens dispensáveis de serem citados, também apresenta os benefícios de um novo povo aberto, feliz, descontraído, ardente na fé e na disposição. É nosso querido Brasil, gigantesco em proporções geográficas e na diversidade, que se apresentam em todos os aspectos. Bendita pátria. Por outro lado, o país acolheu a doutrina espírita como nenhum outro fez. Das sementes germinadas em solo francês, foi aqui que a grande árvore do conhecimento se fez gigante, como o próprio país continental. E nós temos a felicidade de conhecer essa doutrina maravilhosa que inspira ações de caridade. Em toda a extensão da palavra, convivência fraterna e amiga por toda parte. Apesar das dificuldades e limitações humanas que são nossas, individuais e coletivas, ele, o Espiritismo, espalhou e espalha seus frutos pelas mentes e corações que o buscam ou são beneficiados por sua imensa luz. Temos um compromisso com o país, com a coletividade brasileira. Qualquer cidadão
deve estar comprometido com a segurança, com os valores do país, com a obrigação moral da retidão e da gratidão, que se estendem por ações em favor do bem comum. É o dever, não apenas um dever cívico, mas o dever moral para conosco mesmo e para com o próximo, como indica o Espírito Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo. Por tudo isso, a reflexão sobre o nosso papel de brasileiros perante a pátria brasileira inclui-se igualmente no dever, ainda que apenas por gratidão, pelo país que nos acolhe, garantindo-nos a paz desse foco irradiador de trabalho e fé que é o Brasil. Tamanho compromisso dispensa corrupção, egoísmo e tolas vaidades. Pede-nos, isso sim, trabalho e dignidade, exatamente pelo alto compromisso que todos temos com a vida e seu significado. O renascimento no país não é obra do acaso, indica comprometimento e programação sabiamente elaborada. Saibamos respeitar e cumprir o que antes prometemos. O Brasil tem grande papel a exercer junto à humanidade. Filhos dignos, espíritos preparados e nobres estão sempre presentes como autênticos faróis a conduzir a coletividade. Sejamos daqueles que honram nossa condição humana e brasileira. Exemplos não faltam, por gratidão ao menos ao querido e grandioso Brasil. Lembremo-nos, o planeta, construído por Jesus, teve na mente e no planejamento do mestre da humanidade a inclusão desse país incomparável, onde germinam as doces brisas do Evangelho. Encerrando Sementeira Cristã, vamos conhecer a poesia A Semente, de Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier. Nos quadros vivos da roça, a semente pequenina é página aberta aos homens, mostrando lição divina. É minúscula e somente à luz de grande atenção pode ser reconhecida no campo da plantação. Quanto pesa? Quase nada. Coisa muito inferior, calcada aos pés sem cuidado, nas lutas do lavrador. No entanto, grãozinho humilde que pouca gente repara, tem tarefas e caminhos, lições de beleza rara. Humilde, pequena e pobre, abandonada ao monturo, a semente é a garantia do edifício do futuro. Coisa mínima lançada ao vasto lençol do chão, vai ser árvore, celeiro, remédio à alimentação. Agradecemos a atenção e convidamos todos a ouvirem o Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.